Olá, eu sou o professor Dercy e hoje nós vamos falar sobre linguagens de programação. Se você chegou até aqui, provavelmente você já deve ter pesquisado ou ouvido falar a respeito de linguagens de programação. Quando nós imaginamos esse termo ou ouvimos alguém falar a respeito de linguagem de programação, a gente já imagina alguém escrevendo alguns códigos para fazer com que a máquina ou o computador execute alguma coisa, não é? Provavelmente você já deva ter imaginado isso. Mas o que são essas linguagens de programação? As linguagens de programação, elas podem ser compreendidas como um conjunto de regras que nós programadores utilizamos para desenvolver sistemas, criar soluções. Cada linguagem de programação, ela possui o seu conjunto de regras e documentação específica, dizendo o que podemos e o que não podemos fazer com aquela linguagem. Quando nós, programadores, vamos iniciar algum projeto, uma das coisas mais importantes, além de definirmos a regra de negócio, que é o que precisamos resolver, ou a solução que nós precisamos criar, é também definir qual a linguagem de programação, qual o framework, qual a plataforma que nós vamos utilizar para desenvolver essa solução. Então, para cada solução que a gente vai desenvolver, existem várias linguagens de programação que nós podemos utilizar em conjunto para solucionar um determinado problema. Por exemplo, se vamos desenvolver um aplicativo, existem linguagens específicas que nós podemos utilizar para desenvolvimento de aplicativos. Se nós precisamos desenvolver um site, um portal, existem linguagens, existem tecnologias específicas para desenvolvimento desse tipo de produto. Então, as linguagens de programação, elas permitem que os programadores consigam se comunicar de forma eficiente com as máquinas. São através dessas linguagens de programação que nós conseguimos escrever instruções, comandos, procedimentos para que o computador execute algumas tarefas e atinja um objetivo determinado. Mas as linguagens de programação, além de permitir a comunicação entre nós humanos e as máquinas, elas também permitem a comunicação entre nós programadores. Os computadores, eles não entendem o que nós escrevemos dentro de um editor. Vou te dar um exemplo. Quando nós vamos escrever um determinado código para executar alguma tarefa em alguma linguagem de programação qualquer, os computadores, eles não entendem necessariamente o que a gente digita ali, os códigos, as instruções que a gente escreve. Elas não são interpretadas da maneira que a gente escreve pelas máquinas. Elas são transformadas em linguagem de máquina. E esse processo é conhecido como compilação. O nosso código que nós escrevemos, ele é compilado, ou seja, ele é transformado em código de máquina. E o processador, ele entende esse código de máquina e não o código em específico que nós digitamos no editor. Então, professor, para que serve essas linguagens de programação? Se a gente escreve, mas o computador não entende o que a gente escreve. As linguagens de programação, elas são muito importantes para que nós, programadores, possamos ter uma maior produtividade, para que nós consigamos trabalhar dentro de um time. Um código que eu escrevo, por exemplo, em JavaScript, outro programador consegue pegar esse mesmo código e melhorar ele, e dar manutenção, aumentar esse sistema. Vamos supor que você entre numa empresa hoje. O código que você vai pegar ou que você vai trabalhar, ele foi escrito por outros programadores. E o código que você escrever, ele vai ser escrito, ele vai ser modificado por outros programadores no futuro. Então, nós trabalhamos sempre com as linguagens de programação com isso na mente. Um código que eu escrevo hoje, talvez ele já foi escrito por alguém no passado e ele vai precisar receber uma manutenção de outro programador no futuro. Voltando a falar um pouco sobre código de máquina,
Vou deixar um exemplo aqui abaixo de um Hello World escrito em código de máquina. Esse Hello World aqui, ele está escrito em linguagem hexadecimal. Essa linguagem hexadecimal é o que é interpretado pelo nosso processador. Quando nós escrevemos os nossos códigos e eles são compilados, eles são transformados em alguns conjuntos de bytes nesse formato e eles são interpretados dessa forma pelo processador. Então imagina se a gente precisasse escrever um código dessa forma. Se para escrever um Hello World já ficou dessa forma, já deu esse trabalho, imagina se a gente precisasse escrever um aplicativo inteiro, um sistema inteiro, utilizando apenas códigos hexadecimais. Ficaria impossível para que a gente compreendesse, porque nós não conseguimos ler em hexadecimal. Nós lemos em palavras, em comandos. Então, os códigos eles são mais fáceis de serem interpretados entre programadores, entre nós desenvolvedores, do que propriamente dito pela máquina. A máquina ele não interpreta o que a gente escreve propriamente dito. Ele é transformado para depois ele ser interpretado pelo processador. E as linguagens de programação, elas são muito semelhantes a idiomas que nós humanos utilizamos para nos comunicar uns com os outros. Por exemplo, existe o português, existe o inglês, existe o espanhol, existe o mandarim. Existem centenas de milhares de idiomas no mundo. E da mesma forma, existem algumas centenas de linguagens de programação espalhadas por todo o mundo. É claro que existem as linguagens mais conhecidas, como por exemplo, se a gente for pensar em idioma humano, a gente tem o inglês, que é muito conhecido, o espanhol, que é muito conhecido, mandarim, francês, italiano. Tem as linguagens que são mais conhecidas. Da mesma forma, na programação nós também temos as linguagens de programação que são mais utilizadas no mercado. Eu fiquei curioso e fui fazer uma pesquisa. Durante a minha pesquisa, eu achei algumas fontes que diziam que existe mais de 150 linguagens, outros lugares falando que existe 370, 500 linguagens, outros lugares falando que existem mais de 1000 linguagens de programação diferentes. Então, assim, não existe uma fonte exata que diga pra gente, olha, existem X linguagens no mundo. Então, a gente não sabe dizer. Da mesma forma que os idiomas falados por nós humanos, alguns idiomas às vezes até deixam de existir, porque alguns povos vão deixando de existir, nas linguagens de programação talvez aconteça a mesma coisa. Uma linguagem às vezes é criada e ali envolve muito trabalho, envolve muita expectativa por um determinado time, mas talvez aquela linguagem ela só vai ser usada dentro de uma determinada empresa, dentro de um determinado projeto, talvez aquela linguagem ela nem fique conhecida, né? Só que por isso que considera que às vezes existem mais de 1000 linguagens de programação no mercado. Mas cada linguagem ela é feita para resolver um determinado problema. Então elas têm suas funções e uso distintos. Mas para que a gente possa se basear em uma fonte mais confiável, eu utilizei o ranking do GitHub para que a gente possa citar aqui algumas das linguagens mais utilizadas no mundo. Para quem não sabe, o GitHub ela é uma empresa, ela é uma plataforma especializada em armazenamento de código. Provavelmente mais para frente, se você seguir na área de programação, você vai utilizar o GitHub uma hora ou outra. Sempre quando nós escrevemos alguns códigos, nós precisamos guardar esses códigos, nós precisamos, a gente chama de versionamento de código. E o GitHub é uma plataforma gratuita, na maioria dos casos, existem as versões pagas também, mas para a maioria dos usuários tem a versão gratuita, que nós programadores utilizamos para armazenar e versionar os códigos dos nossos projetos. Então, ele é uma empresa que tem mais de 25 milhões de usuários, de desenvolvedores espalhados por todo o mundo. Então, é uma plataforma bastante confiável. Então, segundo esse ranking do GitHub, vou falar para vocês aqui as 10 linguagens mais utilizadas de acordo com o GitHub. É lógico que existe o ranking do TIOB,
vou deixar o link aqui abaixo para vocês pesquisarem também. Existem vários outros rankings, o ranking do Stack Overflow, que é uma plataforma de compartilhamento de informações entre desenvolvedores de software, né, onde às vezes a gente tem alguma dúvida, a gente vai no Stack Overflow e pesquisa que algum programador, alguém já teve uma dúvida semelhante. Se não teve, a gente vai lá e posta a nossa dúvida, e existem diversos, milhares de programadores dentro dessa plataforma. Sempre tem alguém que vai estar ali disponível para responder. Então, é uma plataforma como se fosse um fórum. Como se fosse não, né? É um fórum de perguntas e respostas voltadas para o desenvolvimento. Mas aqui eu vou falar especificamente a respeito do ranking do GitHub. E de acordo com esse ranking, a primeira linguagem mais utilizada dentro da plataforma, dentro do GitHub, é o Python. O Python ele foi criado em 1989 com o objetivo de ser uma linguagem muito simples e muito fácil de ser aprendida. Essa linguagem se evoluiu e atualmente, né, ela ocupa aí o primeiro lugar no ranking do GitHub como a linguagem mais utilizada. O Python ele ficou bastante conhecido e ele é utilizado principalmente para desenvolvimento web, análise de dados e machine learning. E a segunda linguagem mais utilizada é o JavaScript. O JavaScript foi criado também na década de 90, por volta de 1995, por uma empresa chamada Netscape. E desde então ele se popularizou pelo seu uso em navegadores. O JavaScript ele é amplamente utilizado para desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de páginas web, desenvolvimento de aplicativos, programação front-end, back-end, mas ele se popularizou muito com seu uso com HTML e CSS para desenvolvimento de páginas web. E a terceira linguagem é o Java. Java, não o JavaScript, eles são muito diferentes. O Java também foi criado, ele é um pouco mais velho que o JavaScript, né? Ele foi criado aí final da década de 80 para início da década de 90. O Java ele tem uma grande vantagem. Ele pode ser executado o mesmo código em diversas plataformas. Uma das grandes vantagens do Java ter se popularizado bastante é por ele ter sido considerado uma linguagem multiplataforma. Ele é executado em cima da JVM, Java Virtual Machine, a qual está disponível para Windows, Linux, Mac, Android, em vários navegadores, para iOS. Então ele é uma linguagem multiplataforma. E uma das coisas que tornou o Java mundialmente utilizado e mais conhecido foi que por volta de 2017, 2018, o Android, que é a plataforma da Google aí universalmente utilizada, né, a maioria dos smartphones no mundo rodam com Android, executam o Android. Então, nessa época, em 2017, quando o Android foi criado, utilizaram o Java para desenvolvimento Android. Então, com isso, fez com que o Java explodisse nessa época. O Java já era bastante conhecido para desenvolvimento web, desenvolvimento back-end, desenvolvimento para dispositivos embarcados, mas quando iniciou seu desenvolvimento também para Android, foi quando ele teve o maior avanço, né? Que ele ficou mais conhecido ainda. E a quarta linguagem de programação mais utilizada, segundo o GitHub, é o TypeScript. O TypeScript ele foi criado pela Microsoft e ele é um conjunto de regras baseados em JavaScript. Ele é considerado como um super type ou um super tipo do JavaScript, porque a base do TypeScript é o JavaScript. Porém, o type quer dizer que ele é uma linguagem tipada, né? Enquanto nós temos o JavaScript, que nós temos ele dinamicamente tipado, no TypeScript a gente já tem a inferência de tipos, ou seja, as nossas variáveis elas já são declaradas informando o tipo a qual ela pertence. Ou seja, as nossas variáveis elas já são declaradas informando qual tipo, né? Por isso que fala inferência de tipo. Uma das grandes vantagens é que facilita o feedback de erros e a questão de utilizar o autocomplete no código. Quando nós utilizamos o JavaScript nos nossos projetos,
nós conseguimos migrar para o TypeScript de forma gradativa, porque existe uma interoperabilidade entre as linguagens. Uma linguagem é compatível com a outra. Então, nós conseguimos ter um código onde nós podemos usar o JavaScript e o TypeScript no mesmo projeto. E ocupando o 5º lugar na nossa lista de linguagens de programação, vem a linguagem Go. A linguagem Go ela foi criada pelo Google em 2009 com o objetivo de ser uma linguagem que unisse o melhor dos mundos. Fosse uma linguagem que unisse o melhor das linguagens de programação, criasse uma linguagem simples e objetiva e ao mesmo tempo leve. Como o foco dessa linguagem era a produtividade no desenvolvimento de software, ela foi facilmente adotada por empresas como Google, Uber, Netflix, Dropbox e Twitch, entre outras grandes empresas que também utilizam a linguagem Go. E em 6º lugar, nós temos a linguagem C++, ou como a gente costuma chamar aqui no Brasil, C++. O C++ já é uma linguagem, vamos dizer assim, quase idosa. Ela foi criada em 1980 com o objetivo de ser uma linguagem mais produtiva que a linguagem C. Na época, a linguagem C era muito utilizada para desenvolvimento de sistemas operacionais, desenvolvimento de partes lógicas de placas. E nessa época, a linguagem C era uma linguagem com baixa produtividade, uma linguagem onde a gente precisava escrever tudo manualmente, tudo na unha, como a gente costuma dizer. E o C++ surgiu justamente dessa dificuldade que os programadores tinham de desenvolver grandes sistemas utilizando a linguagem C. Ela é uma linguagem muito pouco citada, mas atualmente o C++ ele é muito utilizado no mercado financeiro, quando precisamos trabalhar com grandes volumes de dados, em sistemas operacionais, microcontroladores, desenvolvimento de jogos, quando a gente precisa trabalhar com gráficos, essas partes mais, vamos dizer assim, pesadas, diretamente ligadas à placa de vídeo, o C++ ainda é muito utilizado. Hoje, empresas como Microsoft, Google, Facebook, Electronic Arts, que desenvolvem jogos, utilizam muito a linguagem C++ como base dos seus códigos. E em 7º lugar, nós temos a linguagem Ruby. Ruby ele é uma linguagem orientada a objetos. Ela é fortemente adotada para desenvolvimento web e uma das grandes vantagens é a facilidade de escrever e dar manutenção nos códigos. Com isso, muitos programadores adotam a linguagem Ruby porque agiliza o processo de lançamento de aplicações. Em 8º lugar, nós temos a linguagem PHP. O PHP ele é muito utilizado para programação web. Como nos últimos anos a web se tornou parte dos nossos dias, o PHP também se tornou uma das linguagens mais utilizadas, ocupando o 8º lugar no ranking do GitHub. O PHP é uma linguagem de código aberto, multiplataforma, ele pode ser utilizado em vários lugares, uma compatibilidade do PHP para trabalhar com bancos de dados e grandes volumes de informações. É uma linguagem leve e de fácil aprendizado. Em 9º lugar, nós temos a linguagem C#. C# é uma linguagem também desenvolvida pela Microsoft, já foi uma linguagem muito mais utilizada e hoje ela é muito utilizada para desenvolvimento de sistemas comerciais, de grandes ERPs, para trabalhar na indústria, no comércio e entre outras utilidades. O C# ele é originário da linguagem C, da mesma forma que o JavaScript, que o Java, o C++, o C# também é filho, ele é originário da linguagem C. Uma das grandes desvantagens do C# é a sua complexidade de código. Mas eu já escrevi alguns códigos utilizando o C# e ele é muito parecido com a linguagem Java. Alguns códigos que a gente escreveu em C# e escrever em Java, eles são muito idênticos. Por que isso? Por causa da origem. Eles vieram da linguagem C. Então, existem códigos que, se a gente olhar escrito em C#, em Java, em JavaScript, eles são muito semelhantes, por conta que a sua origem é a mesma. E em 10º lugar, nós temos aí a linguagem que foi mais falada ao longo da aula, a linguagem C. Ela é considerada uma linguagem antiga, porque
ela foi uma das primeiras linguagens de programação a ser criadas. A partir dela surgiu o JavaScript, surgiu o Java, o C++, a linguagem C#, entre possivelmente outras linguagens que a gente não citou aqui. Mas a linguagem C, ela ainda continua sendo bastante utilizada para programação de baixo nível. Quando a gente fala em programação de baixo nível, é porque nós estamos mais próximos do hardware. É uma programação que envolve uma escrita de código um pouco mais complexa. Quando nós precisamos acessar diretamente o hardware, por exemplo, nós precisamos acessar diretamente a câmera, nós precisamos acessar diretamente a placa de rede, ou nós precisamos acessar uma placa de vídeo, trabalhar com gráficos, com jogos. A linguagem C ainda é muito utilizada nesse ponto. Outro ponto que torna a linguagem C uma das linguagens mais utilizadas é seu uso em dispositivos. Como ela é uma linguagem para trabalhar em baixo nível, com a internet das coisas se proliferando, se popularizando cada dia mais, a linguagem C também pega carona e também se populariza, porque para desenvolvimento de lógicas para essas placas que utilizam IoT, né? IoT é Internet of Things, né? Que é a internet das coisas, né? Então existem várias placas que são programadas utilizando a linguagem C. Então esse foi o ranking do GitHub das 10 linguagens de programação mais utilizadas no mundo. Existem outros rankings, como eu comentei, mas eu preferi utilizar o ranking do GitHub, porque dentro do ranking do GitHub, eles fazem esse levantamento com base nos códigos que são hospedados dentro da plataforma. Ou seja, são códigos que estão sendo escritos por programadores em tempo real, né? no nosso tempo atual. Já outros rankings, eles utilizam questões de comunidade, linguagens que estão sendo mais pesquisadas, mais procuradas. Já o ranking no GitHub, eles utilizam a sua base de códigos, a sua base de usuários para fazer esse levantamento. Então eu espero que vocês tenham entendido um pouco a respeito de linguagens de programação, para que serve algumas determinadas linguagens de programação. Então, dessas 10 linguagens que eu citei aqui, utilizando elas, você consegue desenvolver basicamente qualquer coisa, qualquer projeto. Você consegue desenvolver um site, você consegue desenvolver um portal web complexo, você consegue desenvolver aplicativos, você consegue desenvolver jogos, trabalhar com BI, com análise de dados, com machine learning. Ou seja, cada linguagem ela tem a sua aplicação, ela tem a sua utilidade, tá bom? Então, quando você for desenvolver os seus projetos, os seus primeiros projetos, iniciar os seus estudos, tenha isso em mente. Escolha a linguagem de programação que se encaixa melhor ao seu objetivo. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! E se você não é inscrito no nosso canal, não esqueça, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante pra gente. Agora sim eu tô indo. Falou, até a próxima!